Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, domingo, sejam todos bem-vindos ao canal e sejam bem-vindos também às suas comunidades, né? A casa do Senhor. O evangelho de hoje é de Lucas 24, de 13 a 35. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11, reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, mais uma vez, o Evangelho vem nos trazer os discípulos de Emaús. E o Senhor começa o Evangelho começa falando desse primeiro dia da semana, que esses 2 discípulos foram para um povoado chamado Emaús. E o Evangelho não cita o nome dos discípulos. Então eu posso me colocar, você pode se colocar nesse caminho de Emaús. Nesse caminho que vai de Emaús até Jerusalém. Então que esse domingo seja um domingo de fazermos essa experiência, desse caminhar de Emaús para Jerusalém. E eles conversavam sobre todas as coisas que haviam acontecido. Então Jesus se aproxima deles e pergunta, né? O que estás conversando? E eles falam: tu és o único peregrino que não sabe o que se passou nessa terra nos últimos dias. Então que nessa nossa experiência desse caminhar de Emaús para Jerusalém, possamos estar atentos a esse Jesus que caminha conosco. Porque o Evangelho nos diz isso hoje, que Jesus caminha conosco.
mesmo quando nós não percebemos, mas Ele caminha conosco. E os discípulos começam a dizer a Jesus o que aconteceu. E aí eles falam que eles esperavam, é bem verdade que eles esperavam que eles fossem salvar eles, Israel. E aí o Evangelho traz essa realidade para mim e para você, que caminhamos com Jesus. E quando nós caminhamos com Ele, nós queremos que as coisas sejam feitas do nosso modo. E era isso que os discípulos falavam para Jesus. Nós esperávamos que Ele fosse nos salvar, mas já faz 3 dias que Ele morreu, né? E nada aconteceu. Então precisamos também aprender com esse Evangelho de hoje, que o Espírito Santo vem nos ensinar. Se Ele não está nos ensinando, que Ele nos ensine a esperar em Jesus. Porque aqueles discípulos esperavam esse Jesus que ia libertar eles de Israel. Mas eles esperavam que essa libertação acontecesse do jeito deles. E Jesus traz um outro jeito de libertar, a mim e a você. E trouxe também para aqueles discípulos. Então, esse é uma das palavras que o Senhor vai dizer para mim e para você, que os ensinamentos deles, o agir de Deus não é igual ao nosso. E é isso que Ele nos fala hoje no Evangelho, que o agir de Deus não é igual ao nosso, porque Deus não é homem, Deus é Deus. E é isso que Ele fala também para esses discípulos, né? Quando os discípulos dizem a Ele, é bem verdade que nós esperássemos que Ele fosse o rei, que Ele fosse nos libertar, mas já faz 3 dias e nada aconteceu. Que hoje também possamos aprender com esse Evangelho a esperar as demoras de Deus. Porque nada que Deus faz acontece em tempo errado. Sempre acontece em tempo certo. O tempo de Deus sempre é o melhor tempo. O Evangelho vem nos falar isso hoje. Quando esses discípulos dizem a Jesus, né, que já faz 3 dias e nada aconteceu. E aí eles começam a relatar a Jesus o fato das mulheres terem ido ao túmulo e ter informado a eles que Jesus havia ressuscitado. Então, nesse caminhar, Jesus começa a relembrar a ele todas as coisas e a partilhar também o pão com eles. E quando ele sente o coração esquentar, quando ele sente e vê a partilha do pão, os olhos dele se abrem. E é assim que acontece quando caminhamos com Jesus. Foi com o discípulo, mas também é conosco. Eu tenho certeza que acontece com você, que acontece comigo. É só lembrarmos, né? E Jesus em algum momento nos lembra. Sabe aquele feito lá atrás? Será que eu não estava lá? E aí você olha para trás e fala, é verdade, Jesus estava lá. E é esse partir do pão, esse sentar na mesa, ter essa unidade, ter essa vivência familiar, essa intimidade familiar, de se sentar à mesa, de permitir que Jesus se sente à mesa, de pedir para Jesus, como os discípulos pediram, fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Possamos fazer essa experiência hoje também, né? De chamarmos, de convidarmos Jesus para sentar à mesa também conosco e permitirmos que Jesus nos abra os olhos ao partir do pão, a ter essa intimidade conosco, que só quem tem intimidade é que senta à nossa mesa e partilha daquilo que nós temos. Então que possamos nesse domingo dar essa abertura também para o Senhor, convidar o Senhor para sentar-se à mesa, deixar que o Senhor esquente os nossos corações e que Ele nos abra os olhos, que o Espírito Santo hoje nos ensine a termos essa intimidade com Jesus, a permitirmos que Jesus nos abra os olhos, partilhe o pão conosco, faça aquecer o nosso coração, nos faça olhar para a nossa vida e percebermos que Deus estava lá, que Jesus estava lá, porque Ele caminha conosco. Enquanto caminhamos rumo a Jerusalém, Jesus Ele caminha conosco. Nós só precisamos dar a liberdade, a abertura, para que Ele nos abra os olhos, para que Ele sente à mesa e partilhe o pão conosco. Então, possamos hoje experimentar esse Jesus, que é um Jesus da nossa intimidade, é um Jesus que caminha conosco, é Jesus que se senta à mesa e partilha o pão com cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.